Bom, vamos lá então, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre a Atlântida, tá? Como vocês já puderam ver nos estudos anteriores, eu falei sobre o alfabeto, né? E daí no estudo anterior a gente tinha falado sobre o idioma de Atlântida, que é Afetorro, e aí fizemos um teste, né, com uma frase para poder ilustrar melhor como que funciona esse idioma, tá? Tendo tudo isso aí como bagagem, a gente já pode avançar um pouco, porque não sei se vocês lembram, mas em 1692 as bruxas de Salem foram exterminadas, né, dos Estados Unidos e tiveram como ordem da igreja que seus livros fossem queimados. Só que nem todos os livros foram queimados. 6 desses livros conseguiram ser salvos por pessoas que pegaram esse livro e fugiram com ele, para poder não deixar o conhecimento todo se perder, né? Senão hoje a gente estaria frito sem esses conhecimentos aí. E só que uma pessoa com um livro proibido na mão, assim, se expor, ficaria uma situação meio que complicada, né? Essa pessoa seria caçada para que o livro pudesse ser queimado e a pessoa também não poderia viver com isso, né? Ela teria que ser também exterminada. Então, o que aconteceu? Teve uma pessoa que conseguiu pegar esse livro, fugir com esse livro e conseguir ficar viva. O que ele fez? Ele mudou de nome para que ele pudesse manter a sua identidade segura e conseguir estudar esse livro e pesquisar sobre o que esse livro tinha para oferecer, né? Os livros, além das Bruxas de Salem, nada mais eram do que conhecimentos que explicavam sobre coisas que a natureza podia oferecer e que o ser humano poderia desenvolver. Isso meio que deixava a igreja um pouco preocupada, porque o foco da igreja eram os milagres e as ofertas. E o que acabou acontecendo lá foi que as bruxas de Salem descobriram um meio de não precisar, né, de ter esse vínculo com a igreja. A igreja ficou preocupada com isso, porque se isso fosse propagado para mais pessoas, poderia haver uma grande comoção ali, e daí as bruxas poderiam criar assim uma religião para elas, né? Isso na cabeça deles. E daí poder agregar os adeptos a essa religião que eles supostamente estariam criando. E daí houver assim uma grande briga, vamos dizer assim, uma guerra, sei lá. Mas tudo bem. Tudo isso não passava de tudo hipóteses, tá? Acabou que não aconteceu, elas foram exterminadas, os livros também, mas aí 6 desses livros foram resgatados e um desses livros foi o livro de Fetor. Esse livro foi resgatado e esse livro foi muito importante porque nele estava escrito os conhecimentos de Atlântida, que eram curas através da água, né? Então, era uma coisa preocupante para a igreja que esse livro continuasse circulando, porque as pessoas teriam conhecimento sobre isso, dominariam isso, porque isso não é magia, isso aí é um conhecimento sobre o poder que a água oferece, tá? E naquela época, lá para o contexto da época, não poderia haver esse tipo de situação, porque se as pessoas tivessem conhecimento que a água tivesse um poder curativo, elas não necessitariam de estar indo em igrejas para poder buscar esse tipo de cura, de milagre, entende? Então, essa pessoa que mudou de nome e passou-se a se identificar como Fetor, criou também, através desse livro,
o idioma de Atlântida, assim, traduzido para o português. Então, ele criou essa tese para que pudesse os sons da fonética da voz pudesse sair o mais próximo possível daquilo que era falado em Atlântida. Tá? Então, vamos lá. Como que isso iria se espalhar pelo mundo, já que Fetor não poderia sair dali? Ele seria pego nas fronteiras e tudo mais, então ele estava escondido ali. Ele era casado com uma mulher que ele conheceu em uma de suas viagens à Ásia, e essa mulher se chamava Anika, tá? Ela era uma indiana, e daí ela se casou com ele e foi morar nos Estados Unidos. E então, o que aconteceu? Né? Eles tiveram uma ideia, mas antes de eu explicar qual era a ideia que eles tiveram, eu vou falar um pouco mais sobre o Fetor. Fetor, ele era músico, ele era cartomancista e ele era professor de letras, tá? E nasceu nos Estados Unidos, é claro, em 1650. Bom, vamos lá. Qual era a ideia que os dois tiveram? Já que estava sendo proibido os livros das bruxas de Salem, o tal Fetor tinha o próprio livro que deveria ser exterminado. E se ele fosse pego com esse livro, ele perderia a vida? O que ele fez? Ele teve a ideia de deixar esse livro nas mãos de Anika e que ela fosse, assim, numa viagem para a Ásia, né, para as terras de seus pais. Lá ela estaria segura. Então eles se separaram, né? Ele continuou nos Estados Unidos e ela foi numa viagem para a Ásia, levando consigo esse livro, o livro de Fetor. E daí, no livro de Fetor, tinha ali os ensinamentos de cura sobre a água e de como se originou a água, que a água veio de origem da Atlântida. Lá em Atlântida que foi criado a água. Tá? Daí, então, todo esse esquema do idioma, da cura sobre a água, e é exatamente a partir deste ponto em que a gente começa a partir para esse lado religioso ou o lado curativo, ou o lado curandeiro, seja de como vocês gostariam de interpretar. Mas o que importa é que isso vai começar a ser dito a partir de agora, daqui para frente nos nossos estudos. Mas para encerrar essa primeira parte, né, dos conhecimentos aí de Atlântida, nós teremos dois parâmetros, como vai estar descrito aí no vídeo: as bruxas de Salem e a Cordilheira do Everest, que foi para lá que Anika levou o livro de Fetor, porque os chineses estavam interessados também em destruir esse livro, porque isso também afetava a religião deles. E o que eles queriam fazer? Eles queriam invadir a Índia, tomar a terra que era de direito deles e destruir esse livro na Cordilheira do Everest. O problema é que a Cordilheira do Everest é gigante. Não dá para saber exatamente aonde estava esse livro. E o que aconteceu? As pessoas que moravam na Índia, naquela época, eles selaram este livro e colocaram dentro de uma das cavernas que tem lá no Monte Everest. E dentro dessa caverna está escondido esse livro lá. O conhecimento desse livro, foi copiado e distribuído para os religiosos da época. E como que tudo isso secretamente chegou ao conhecimento dos brasileiros? Bom, isso aí vai ser uma coisa para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou falar como que isso chegou no Brasil e como que ficou essa situação aí da cura da água.
Então são dois tópicos que a gente vai levar para frente para poder a gente perceber juntos o quanto é valioso e o quanto é precioso o conhecimento sobre isso que a gente está vendo aqui, tá? Eu espero conseguir fazer isso, né? Porque isso vai afetar muito o que se acredita sobre religião, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos curtindo aí para a gente poder aprender mais juntos sobre aquilo que eu aprendi, que levei tempo também para aprender, que não é uma coisa assim que eu levei assim um estalar de dedos para aprender. Levei muito tempo para conseguir chegar no consciência e aprender sobre isso daí. E eu acho muito importante que, já que nós já entramos na era de Aquário, tem muita gente que consegue aprender mais rápido do que a gente da outra era, né, da era de 1980, que a coisa era muito devagar para ser aprendida. Acho que agora as pessoas conseguem aprender com mais rapidez do que naquela época. Então esses dois tópicos aí a gente vai levar para frente. No próximo vídeo a gente vai tentar sanar essas duas aí e de repente aparecer mais e assim a gente vai seguindo no conhecimento. Tá bom? Bom, espero que tenha curtido esse aprendizado aí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!